aí, pessoal, beleza? Boa noite. A gente vai dar início aqui à entrevista para apresentar o trabalho para vocês. Estamos aqui com a Regiele. Regiele. Show. Regiele, você tem quantos anos? Qual a sua idade? Eu tenho 30, faço 31 mês que vem já. Beleza. Você é formada a nível superior? Sou em enfermagem. Formada em enfermagem, bacana. E com yoga você atua em que espaços? Além aqui da academia, atua em outro lugar? Sim, eu atuo em áreas externas também, abertas, né? Parques, praias, afins, e dou aula particular também. Aí isso é combinado entre a pessoa, lá em casa, na casa da pessoa. Bacana. Para você, o que é o yoga? Conceito, o que consiste no yoga? Não sei o que é. Para mim, o yoga é uma filosofia mesmo de vida, é uma forma de viver, porque o yoga vai muito além do tapete, do espaço que você pratica, entendeu? O yoga está muito sobre como você se comporta, como você se trata as pessoas, está muito sobre como você se trata também. Eu acho que o yoga trabalha de forma geral o seu físico, mental e espiritual, então acho que ele é uma junção de você por inteiro. E como você lida, como você vive o seu dia a dia. O yoga é isso, para mim, é uma vivência, é uma filosofia de vida mesmo. Vai além de uma atividade física, Vai além muito de uma além. prática corporal, né? Muito além de uma prática Os corporal. ensinamentos, eles ultrapassam, não essas barreiras, mas ultrapassam essas coisas além do físico. Né? Ultrapassa, com certeza. Bacana. Você é formada em alguma escola de yoga? Alguma linha do yoga? Você procurou esse tipo de conhecimento antes de dar as aulas? Sim, eu sou formada pela Yoga School, que é de Blumenau, Santa Catarina. Yoga School. Yoga School. Aí, certificação internacional. E a linhagem é Swastika. É uma linhagem mais diferente. Para explicar, assim, brevemente, existem duas linhagens bem conhecidas aqui no Brasil, pelo menos, que é o Hatha e o Vinyasa. O Hatha é uma linhagem mais tranquila, em que a postura, a permanência na postura é maior, o tempo de permanência, e aí você acaba fazendo menos posturas. Já o Vinyasa, ele é mais fluido, então você está sempre entrando e saindo de uma postura, junto com a respiração, e acaba que você faz mais posturas, que são os asanas, de maneira mais fluida. Eu diria que o Swastika está no meio do caminho, não é tão paradinho quanto o Hatha, e não é tão fluido, tão flow quanto o Vinyasa. Ele está ali no meio do caminho. Entendi. Então, nessa linha que você trabalha, as aulas, os praticantes, né, eles mantêm a postura, em média, assim, por quantas respirações? 2, 3? No Hatha, são quantas respirações por postura? Então, isso é muito do profissional e da turma. É muito de conhecimento da turma, dos alunos, porque um aluno iniciante ele vai conseguir ter um tempo de permanência um pouco menor do que um aluno mais avançado. Em aulas coletivas, por exemplo, a gente tem que estar sempre ali no meio, um tempo de permanência razoável que dê para o iniciante e também o avançado. Então, a média de umas 3 a 5 respirações. Eu acho que seria o ideal para manter numa aula coletiva. Já numa aula individual, aí já vai depender muito do aluno, do nível do aluno, exatamente. Então, a gente pode ir aumentando gradativamente, o que vai aumentando o tempo de aula também, né? Porque a gente faz toda aquela fluidez também, né? De trabalhar todas as posturas, trabalhar o equilíbrio, a flexibilidade, a força, de uma maneira fluida, porém, com tempo de permanência de acordo com cada aluno. Sim, numa aula de Hatha Yoga, um aluno avançado, ele ficaria assim, quantas respirações numa posição? Como já faz bastante tempo, sabe que treina bem, você diz que fica mais na postura, mais tempo, né? Um aluno avançado ficaria Um aluno avançado, o Hatha, ele não é a minha linhagem, mas assim, pelo que eu conheço do Hatha, eu diria que um tempo de umas 10 respirações, mais ou menos. É bastante? É bastante. Um aluno avançado, ele fica um tempo de permanência bem... Nas nossas aulas práticas, né, a gente geralmente faz 4, 5 respirações, e quando chega, tipo, a 5... é uma luta para sustentar a posição, ainda mais dependendo de qual for. Se é uma posição de equilíbrio, sabe? Sim. Tipo, sabe, aquela Guerreiro 3. Guerreiro 3 é de equilíbrio, que é o avião, tipo um avião. Isso. Então, fazer 5 respirações nessa aí é uma luta. A perninha já tá queimando, já tá tremendo, pra já gente, foi. assim, que é iniciante, né? Sim. Tá tendo esse primeiro contato com o yoga, é bem difícil sustentar. Agora imagina 10, né? 10, é um tempo de permanência bom. E eu diria que avançados talvez fique até mais. Eu não, é porque não é uma linhagem que eu conheço a fundo, mas
praticante, principalmente quem leva o yoga muito como filosofia, até passaria, talvez. Massa. Nesse tempo que você trabalha com yoga, que você atua assim, você vê alguma dificuldade de trabalhar com yoga? Se fosse para você, esse ponto aqui é difícil. Existe alguma dificuldade que você enxerga para trabalhar com yoga? Dificuldade, eu acho que não, assim. Eu acho que um desafio que eu acho que todo profissional de yoga que leva o yoga como filosofia enfrenta é a comercialização em massa, assim, do yoga, entendeu? Então, hoje o yoga está muito comercial, né? E eu não acho isso ruim, porque é uma forma de levar o yoga para outras pessoas. Porém, é desafiador, às vezes, numa turma coletiva, por exemplo, as pessoas respeitarem um pouco a filosofia mesmo que está por trás do yoga. Entendi. A maioria acha que é apenas os exercícios físicos, entendeu? Acho mais que alongamento, mobilidade, equilíbrio. Exatamente. E aí, às vezes não leva a sério a parte de respiração, que é essencial, por exemplo. O Shavasana, que é a parte final, que nós também chamamos de Yoga Nidra ou Yoga Nidra, a parte de relaxamento. As pessoas que têm a mente muito agitada normalmente não conseguem ficar nessa parte, ou ficam inquietas, entendeu? É um desafio, assim, nesse sentido, de conseguir atingir, levar o yoga de fato para todos os públicos. Mas assim, eu não diria que é uma dificuldade, mas um desafio, sim. Mais um desafio é passar tudo que é o yoga para a individualidade da pessoa, né? Isso, exatamente. Para as ansiedades dela, para a inquietação, né? Hiperatividade, ou até mesmo um preconceito, uma discriminação com a outra parte que vem junto com a prática corporal, né? Exatamente. Porque eu acredito, assim, o yoga, ele não é uma religião. E às vezes as pessoas confundem um pouco, sabe? Aí já chega com um pouco de receio, um pouco de preconceito. E aí, ali a gente trabalha com os asanas e, pelo menos na minha instituição de ensino, a gente aprende que nós precisamos passar em português, né? Meio que a tradução, não chega a ser uma tradução, mas é uma explicação melhor em português das posturas, mas que também é interessante deixar o nome original das posturas, entendeu? E como em sânscrito, é bem complexo os nomes, aí as pessoas já ligam às vezes a alguma religião, e aí ficam um pouco... Mas esses desafios, né? Agora, em contrapartida, os benefícios de atuar com yoga, coisas boas que você vê você trabalhando com yoga, você percebe assim? Ai, gente, assim, eu sou muito suspeita para falar do yoga, porque o yoga mudou minha vida completamente. Completamente. Eu era extremamente ansiosa, eu tinha crises de ansiedade pesadíssimas, assim, de usar medicação mesmo. O meu corpo, fisicamente, ele era muito travado, eu era desequilibrada nos dois sentidos, físico e mental. E o yoga mudou completamente. Então, é muito difícil para mim falar em pouco tempo o que o yoga traz de bom, benefício. Né? Mas, assim, eu diria que qualidade de vida em todos os sentidos, seu corpo físico, mental, espiritual, tudo muda quando você pratica o yoga a longo prazo. Isso você compreende em você mesmo e nos outros alunos também? Eu acho que isso é muito gratificante dentro do yoga, isso que me fez querer trabalhar com yoga. Eu perceber isso em mim e eu começar a perceber isso também nos alunos, entendeu? Então, no final das aulas é sempre, que delícia, nossa, vai precisando disso, sabe? Já teve algumas situações bem específicas também em que a pessoa usou alguns métodos do yoga para acalmar diante de uma cirurgia muito importante, por exemplo, ou numa crise de ansiedade que estava acontecendo. Os alunos relatam isso, que fora, às vezes para dormir com insônia, eles fazem os pranayamas, que nós chamamos os pranayamas, as técnicas respiratórias, exatamente, faz para insônia, para controle da ansiedade, até nos exercícios físicos mesmo, que aprendeu a controlar melhor, trabalhar melhor o diafragma. Então, eu acho que é um conjunto de benefícios no seu corpo, mente, espírito, você de maneira geral. Bacana. Você começou a responder a próxima pergunta que eu ia te fazer, era... O que você percebe dos alunos que chegam procurando o yoga? Assim, qual os motivos mais aparentes que alguém chega procurando yoga? Eu vim praticar yoga por causa disso. Quero melhorar isso. Eu estou passando por isso e eu acho que o yoga pode me ajudar. Quais seriam, sabe, esses pontos que você percebe dos alunos? Por que eles vão procurar o yoga? Assim, como a maior parte dos meus alunos, das minhas aulas, são em coletivas dentro de academias, então a maior parte é no físico. Eu tô sentindo muita dor na coluna, eu tô me sentindo muito travada, tô com dor
na lombar, e é geralmente nesse intuito de aliviar dores, de trabalhar a flexibilidade, porque às vezes está muito travado, está muito tensionado, e aí depois vai observando os outros benefícios também internos também, o que vai ajudando a manter esse aluno firme nas aulas também, né? Que vai conquistando os alunos. Mas eu diria que é isso, no físico mesmo. Eu estou sentindo muita dor, eu estou sentindo muito desequilíbrio, tô caindo, sabe? Pessoas mais idosas também. Porque assim, é uma prática diferente das que são mais comuns, como a musculação, né? Uma corrida, as que a gente mais vê que a galera pratica, e de certa forma isso vai meio que machucando o corpo. Exato. Sabe? É a única palavra assim que eu pensei para dizer, mas vai deixando um pouco dolorido, um pouco travado, a gente que é mais da musculação, sabe, né? A gente vive isso, sente isso. E aí, agora com o que você falou, a pessoa